irmãos. Bom dia. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva nesse momento. Que tenhamos em nosso pensamento, em nosso sentimento, né, uma abertura para receber esses eflúvios dessa casa bendita que nos acolhe, que nos recebe, cada um. E pensando, né, no dia a dia, como nós precisamos disso. Não que para evoluir nós tenhamos que estar, né, como diz, um templo de pedra, não. Mas às vezes nós conseguimos nos afastar um pouquinho dessa turbulência e encontrar um pouquinho de paz, né? Porque esse ambiente foi preparado antecipadamente para cada um de nós. E o nosso tema tem tudo a ver com isso. Os amigos espirituais já desde tempos vêm aqui trabalhando, limpando, arranjando, tirando os miasmas, formas, pensamentos, porque é isso que nós vamos ver aqui. Miasmas, aquilo que pensamos, ai que inferno, mais um dia, tenho que voltar para casa, não aguento mais. Sabe aquela coisa, ai, a minha conta no banco tá, ai, como é que vai ser a minha vida? Isso tudo vai formando miasmas, formas, pensamentos. Às vezes a gente está em casa lá bem quietinho, daqui a pouco parece que vê um vulto passando, né? Já vem para o centro espírita, tem um obsessor na minha casa. Não, às vezes são formas, pensamentos, nós criamos esses miasmas. E a casa espírita, como um hospital de almas, ela se prepara para que nós possamos deixar para fora por um momento, né, tudo isso e chegar aqui e recebermos, cada um de nós, o remedinho que necessitamos. E o remedinho que nós necessitamos, lembrando Jesus, é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. Nós vivemos num mundo atribulado, onde a pílula da felicidade parece que está ali sendo disposta a todo mundo. Mas será que ela é da felicidade? A depressão, a ansiedade, a angústia, transtornos. Será? Ou será que é a verdade, conhecer, compreender que nós somos espíritos imortais? Quando lembramos de Jesus, conforme aqui o texto, né, atendia a cada um, sabendo da necessidade de cada um. Ele não dizia, toma aí um Rivotril. O que ele dizia? Tua fé te curou, a tua vontade de melhorar, a certeza de que vai melhorar. Mas ele diz, vai e não tornes a pecar, para que mal maior não te aconteça. Não volte a ser aquela mesma pessoa, azeda, amargurada, revoltada. Olha só que interessante, porque daí nós dizemos, a minha vida é ruim por causa da sogra. Ah, a minha vida é ruim porque tem um marido, nossa, o marido da vizinha, já cobiçamos o marido dos outros. Né? Ah, minha vida é ruim porque meus filhos, nossa, mas a família... Olha como nós temos dificuldade de observar que, como nos diz o Evangelho, a maioria das aflições está aqui em nós. Porque nós não conseguimos nos ouvir, perceber o nosso pensamento. Não. Já reparou como a gente não fica pensando, mas o que eu estou pensando agora? Alguns devem estar pensando assim aí agora. Não, mas a Dilma tem razão. Eu acho que eu faço isso mesmo, eu fico querendo um culpado para tudo, não é? Porque o nosso pensamento, nós não prestamos atenção nele. Estou de mau humor, mas estou daquele dia assim que estou azeda. Não, a culpa é do mundo, a culpa é do cachorro, a culpa é do vizinho que bateu no portão, a culpa é do governo, a culpa é do... Pare e olhe no espelho. Olhe no espelho, pare tudo, não reclame mais. Olhe no espelho. Olhe para essa pessoa que está ali refletida e pergunte, por que você está assim? Eu faço isso. Quando eu olho, Dilma, por que você está assim de mau humor? Né, com raiva? O que você tem na tua vida? E aí nós começamos a listar as coisas boas que nós temos. E dizemos, puxa, eu não posso reclamar. É uma terapia do espelho. Olhe no espelho. Porque nós não nos conhecemos, apesar do conselho. Conhece-te a ti mesmo. Então veja que o nosso tema hoje vem de encontro àquilo que a doutrina espírita nos ensina. A doutrina espírita não fica dizendo só se ajoelhe, reze, reze, reze. Não. Ele usou o termo aqui, nos convida à reforma íntima. Reformar intimamente, o que é reformar? É perceber pensamentos, sentimentos e ações. Aqui. Conhecer-se a si mesmo começa por um processo de autoconhecimento.
E nós vamos, na medida que vamos exercitando isso tudo, nós vamos vendo o quanto muda. E a doutrina vai nos dizer isso. Nós temos o caminho, porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vai e não tornes a pecar. Olha para o espelho e veja onde que nós estamos errando. E o tema psicosfera desse livro do nosso irmão Cícero Marcos Teixeira é muito interessante, me chamou a atenção. Desse livro me deu vontade de montar esse trabalho, justamente pelo momento que estamos movendo. Quando nós pensamos em psicosfera, psique é mente, alma. Psicologia quer dizer estudo da alma. Entrou a psique, é alma. Por mais, muitas das vezes, dependendo da abordagem, exclua a questão da alma, como se nós fôssemos um ser criado agora, mas não, é a alma. É estudo da alma. E daí, quando nós fazemos, né, o estudo de significado, psicosfera, nós vamos pensar, é o mundo, o espaço, o universo dessa alma. Nós temos uma esfera psíquica que ela é o resultado de tudo aquilo que eu penso, daquilo tudo que eu sinto, daquilo tudo que eu faço. Algumas pessoas falam assim, né? Credo, passei perto, também cheguei perto, essa pessoa sentiu um arrepio. Nós estamos interligados. E nós sentimos a energia um do outro. Estamos mergulhados na energia divina, no fluido cósmico universal. Mas cada um de nós, como uma alma imortal, somos um gerador, um polo irradiante de energia. Às vezes eu chego perto da pessoa, nossa, a pessoa está... Às vezes não é a pessoa, às vezes sou eu. Eu estou azeda e aquela pessoa está tão suave, tão solta que a energia dela me incomoda. E a gente quer dizer que o outro, não, o outro não. Tem aquela pessoa que você se aproxima dela assim, você quer ficar abraçada. Você quer ficar... porque a energia é tão boa. Então veja, nós não somos só isso aqui, aquilo que dizemos. Nós somos um universo desconhecido para nós mesmos. Então vamos dar uma analisada. Vamos ver se vai... Não está caminhando para frente. Fazemos como? Não. Vou ver até certinho aqui. Não foi? Agora vou ter que usar o óculos para acertar. Espiritismo é uma doutrina filosófica com base científica e consequência moral. Vamos tirar a ideia da cabeça de que espiritismo é religião, gente. Espiritismo não é religião. Por quê? Porque ela é uma doutrina filosófica com base científica e consequência moral. A moral trabalhada pelo Espiritismo, a moral mais elevada de quem é? Jesus. Porque se eu disser que o Espiritismo é religião, entram dogmas, entram rituais, nós não temos essa estrutura. Todo o trabalho na casa espírita são trabalhos voluntários. As pessoas não tem casamento, não tem batizado, não tem abraço. Quando entra ali, é abraçado, é acolhido, podemos trocar ideia, conversar. Por isso que eu digo, não somos palestrantes, a gente é um conversador. Aquilo que a gente aprende, a gente procura passar. Então não é uma religião. Então é a moral, e a moral mais elevada é a moral do Cristo, né? Que é o espírito mais evoluído que nos foi dado conhecer. Então, como ciência, por mais algumas religiões dizem, prove, Kardec vai nos mostrando que o Espiritismo caminha passo a passo com a ciência. Se um dia a ciência descobrir algo que não esteja na doutrina, deixa a doutrina e fique com a ciência. Olha a clareza que é, né? Pensarmos uma doutrina que nos diz assim, não fique agarrada ali. Se a ciência provar alguma coisa, vai atrás da ciência. Porque o Espiritismo é lógica, é raciocínio, é razão. Ela não é estática, ela se modifica. E com o tempo, no aspecto científico, vem se comprovando a realidade do espírito imortal. Né? Então isso vai quebrando com o materialismo, que nós fomos criados no nascimento agora, vamos morrer e tudo acabou, que a ideia é materialista. Não. O Espiritismo vem nos mostrar que nós estamos aí há longo tempo caminhando e que habita nesse corpo, que esse corpo para mim é um instrumento, é a ferramenta para a evolução do meu espírito. Aqui habita um espírito. Que é o espírito, dizem lá a resposta do livro dos espíritos, uma centelha, uma luz, uma chama. Olha só que maravilhoso. Nossa, mas
uma centelha, uma chama, e não é uma realidade. E essa centelha divina que habita em mim vai passando por um processo de evolução, chegando neste momento. Só que não é só um corpo biológico, nós somos uma estrutura. É o espírito, o corpo espiritual ou perispírito e o corpo físico. O corpo espiritual faz essa ligação. A morte do corpo físico, corpo biológico, ocorre, voltamos a como eu digo, você é adubo, nós vamos ser adubo, gente. Não tem jeito. Volta a ser adubo, segue a marcha o espírito imortal em seu corpo espiritual. E aí a ciência vem e começa a fazer um trabalho com o nosso amigo aqui, Semyon, eu não vou nem tentar, gente, Kirlian, tá? 1898, foi um inventor e pesquisador soviético de ascendência armênia, famoso por descobrir e popularizar, junto com sua esposa Valentina Kirlian, um método de fotografia de alta tensão, conhecido como efeito Kirlian, uma fotografia Kirlian, muitas vezes associada à fotografia da aura, que passou a se chamar aura. Essa bolha energética na qual eu estou envolvido, que no momento de me ligar ao outro, às vezes pode entrar em choque, porque estão vibrando de maneira diferente ou iguais, chama-se aura. É aquilo que irradia do meu pensamento, do meu sentimento, da minha vontade. E aí essa fotografia é muito interessante, que você veja só, em tudo está ali a energia, que irradia de cada um de nós. E aí, mais interessante aqui, então, as mãos mostrando essa energia. Hoje tem me corrijam, tem uma terapia dos olhos que faz essa leitura, né? Tem, né? Você vê, já tá, a coisa tá aí. Aí, olha a plantinha, gente. Por que quando vem um invejoso na nossa casa e pega na nossa samambaia, a samambaia morre? Mas não é. Porque a samambaia tá ali, repleta dessa energia amorosa, do cuidado. Temos ali um fluido vital, que é o fluido da vida. Por isso essa planta irradia uma energia, tudo é energia. Mas aí vem um desinfeliz lá e diz, meu Deus, que samambaia maravilhosa. Onde foi que você comprou? Tomara que morra, porque eu não tenho. Vai embora no outro dia, você... E é verdade, gente. É verdade. Chega lá, tá a folha. Aconteceu isso com as minhas orquídeas. Meu Deus, que orquídea! Menina, deu-lhe uma praga na orquídea no outro dia. Que eu dizia, meu Deus, que Deus tenha piedade dessa criatura, porque não é possível. Aí nós temos aqui uma chave, né? Uma chave. Eu vou fazer uma pergunta estranha, mas vou fazer essa pergunta. Alguém já vestiu alguma roupa de morto? De desencarnado? Não? Mesmo? Tá bom, não preciso responder. Tá tudo certo. Já? Já, né? Quando você coloca aquela roupa na pessoa, você... Nossa, que sensação ruim. Porque em tudo fica energia. Por que quando nós doamos ou recebemos, é bom lavar? Para tirar a energia. E é verdade. Porque fica. Eu me lembro que meu pai, uma época, ganhou lá um monte de terno, que era aquelas enchimento assim, ganhou lá de um parente. Chegou em casa, credo, parece que o morto está nas minhas costas. Mas é o que? É a energia. Por que diante da desencarnação de uma pessoa o luto é doloroso e tudo mais? Por quê? Porque falta aquela energia que estava ali, aquela pessoa, aquela energia. Então, em tudo tem a energia. E a foto Kirlian, essa técnica, desvendou isso, que nós não somos só um corpo. Nós não somos só um corpo. Nós somos muito mais do que um corpo. Mas tem mais pela frente, né? Isso aqui são fotos feitas mostrando ao redor das pessoas, não sei se vocês vão conseguir enxergar bem, né? Olha, verde, né? Aqui azul. Cada um tem uma energia. São esse tipo de foto que esse equipamento Kirlian capta, né? Ele faz uma leitura, né? Então aquela ideia assim, de eu chego na casa espírita, não estou bem, sigo lá, recebo o passe, saio daqui, ai, como é bom ir na casa espírita, me sinto tão bem, renovada, botou a pé para fora do portão, ai meu Deus, mas eu tenho que voltar para casa? Tudo aquilo que conquistou ali se perde, que nós não damos a manutenção. Nós vamos ver, essa energia, ela não é isso e vai durar, não, ela está sempre mudando de acordo com o nosso pensamento. Então as fotos Kirlian mostram na realidade a irradiação da nossa aura ou da nossa psicosfera. Agora vou aqui.
A aura humana, designada de psicosfera, constitui o halo energético que circunda o organismo humano, encarnado ou desencarnado. Se nós tivéssemos condições de tirar essa foto, nós iríamos ver em torno de nós esse halo, essa energia. Como que os espíritos desencarnados, nossos amigos espirituais, não precisam perguntar para nós, mas o que você aprontou na tua vida? Porque eles olham a nossa aura e já vêm. Eles fazem uma leitura. Eles leem. Às vezes nós estamos lá reclamando da vida para o mentor espiritual. Ai, meu anjo da guarda, mas a minha vida está tão difícil, tão dura, tão... Ele olha e diz, nossa, mas você é irritada. Você briga com todo mundo o tempo todo. Está escrito ali na nossa aura porque a cor muda. A vibração muda e a cor muda. Então nós temos a nossa aura. No passe, a pessoa que está ali, se ela tiver uma sensibilidade maior, ela percebe na pessoa que está recebendo o passe como está. Inclusive você encontra uma resistência, o passista encontra uma resistência. Vai aplicar o passe, parece que quase que a mão volta na cara do passista, brincando, não volta. Mas parece que tem aquela resistência, ele tem que firmar o pensamento, a confiança em Deus e a prece para quebrar aquela resistência daquela pessoa que tem lá os seus motivos, para poder transferir essa energia saudável que essa pessoa recebe, se tranquiliza, se acalma. Quando ela sai daqui, que aí nós vemos, né? Quando Jesus diz, vigiai e orai. Às vezes as pessoas trocam orar e vigiar. Não, você tem que vigiar o teu pensamento primeiro. Ora, que é manutenção. Meu Deus, me ajuda a me manter com esse pensamento. Porque se for o contrário, eu oro e o pensamento continua o mesmo. Não, eu tenho que mudar o pensamento e sustentar, dar a manutenção. Então ali o passista trabalha, os planos espirituais, os amigos espirituais, a pessoa sai. Se ela não vigia os pensamentos e ora, que Deus me ajude, que eu consiga manter essa energia boa, renovando meus pensamentos. Aí tudo muda. Porque a turma dos obsessores, dos incômodos de nossa casa, estão esperando lá. Nós estamos aqui rezando, tudo bonito, e eles lá, isso aí não dura muito. Vamos esperar que daqui a pouco ela vai sair. E lá vamos nós. E pensamos besteira e eles se grudam. Lá vamos seguir para a nossa casa com os nossos problemas. Então, caracteriza-se pelo teor vibratório decorrente do estado mental e afetivo do homem em sua constante e dinâmica ação, consciente ou inconsciente, gente. Às vezes a gente sabe, a gente não sabe. Por isso que a gente não deve guardar lixo emocional a vida toda. Porque às vezes aquilo que eu achava que já estava resolvido, está ali, eu não estou percebendo que eu ainda estou vivendo aquilo ali. São os traumas, né? Aquilo aparece de novo ali sem que eu perceba. Fico projetando nos outros, jogando para os outros, responsável. Quando na realidade eu não resolvi, eu não limpei o meu porão, vamos colocar assim, na nossa estrutura mental. Está tudo lá. Porque nós gostamos de guardar, né, gente? Nós gostamos de remoer, ressentir. Porque aí nós vamos lembrar Jesus de novo, quando ele dizia do perdão. Perdão não é para os outros. Perdão é para nós. Eu digo que é a vassourinha saudável para limpar o porão, né, das nossas experiências vividas no passado, seja com quem for. Né? Então é disso que trata, né, o estado mental, né, que nós, consciente e inconscientemente, estamos ali alimentando. E aí vamos pensar. Nós olhamos e pensamos, estamos circunscritos a esse corpo. Não estamos, gente. Não estamos circunscritos. Nós irradiamos além de nós. O corpo, ele funciona para nós como um instrumento de evolução, mas ele também é um abafador. E vocês já imaginaram, se nós conseguíssemos ver a aura de cada um, que bagunça que ia ser nessa sociedade? Olha a aura daquele, melhor nem chegar perto. E quando fosse fazer uma ficha de emprego, vai lá fazer a ficha de emprego, lá a pessoa, nossa, olha esse, não dá para contratar. Se viu a cor, mas não é verdade? Facilitaria para arrumar marido ou esposa, né? Porque daí a gente já olhava assim, ixi, isso aí não vai dar certo. É melhor nem tentar um casamento ali, porque não vai funcionar, né? Porque como diz Jung, nós temos uma persona. Na hora que nos apresentamos, simpático, bacana, faz bolinho de chuva para o namorado, para a namorada. Não é verdade? Tudo lindo. Casa.
Dali um tempo diz, o que eu fiz da minha vida? Né? Aí diz que o marido casa, a mulher casa dizendo assim, eu vou mudar esse homem. E o homem em casa dizendo, tomara que essa mulher não mude. E daí tudo muda. Se nós tivéssemos como ler a aura, ficava tudo mais fácil. Mais fácil não, né? Nós iríamos sofrer também. Então aqui os nossos pensamentos, os nossos sentimentos são irradiados, porque não existe o que contenha, ou limite, ou impeça. Está ali, sempre produzindo imagens, produzindo imagens, produzindo imagens. Queremos, nós somos co-criadores com o Pai. O pensamento é criador. Eu pensei e criei. Ah, mas eu só pensei e não deu nada. Não, você criou. Porque você buscou do fluido cósmico universal o elemento, deu forma para aquela faca, vamos colocar assim, né? E pensou naquela pessoa, e aquela pessoa está lá não sei aonde, e você com ódio essa faca e a vontade vão alcançar. Mas como, Dilma? Uma enorme dor de cabeça. Às vezes aquela enxaqueca que não passa. Às vezes um estômago, ai, eu estou enjoado, choque fluídico. Por quê? Porque nós estamos criando algo negativo. Então veja, quando ele vai dizer, né, pensamento, emoção, vontade, traduzem estados dinâmicos do psiquismo humano, que estão diretamente relacionadas com o grau de evolução moral e espiritual do homem. Quanto mais imperfeito, mais nós geramos toxinas fluídicas que inundam, encharcam essa psicosfera. Quanto mais evoluído, nós vamos limpando esse porão, né, da nossa alma, deixando que, aí sim, vamos lembrar Jesus, quando ele fala da nossa luz. Todos nós possuímos a luz, porque nós somos uma centelha divina. Nós não falamos no começo? Então, é lógico, o problema é que ao longo do tempo nós fomos colocando tudo como, sabe aquelas pessoas que acumulam, acumuladores? Nós vamos acumulando lixo, mágoa, ressentimento, e assim vamos nós. Então, quando nós criamos uma psicosfera, que ela é uma psicosfera negativa, que se sustenta pelo, olha só que interessante, raiva, ódio, mágoa, ressentimento, olha só, vícios, criamos um ambiente de desequilíbrio para nós, mas não nos responsabilizamos, queremos dizer que é outro. Agora, se eu busco serenidade, paz, equilíbrio, amor, agir com piedade, compaixão, sentimentos de solidariedade, fraternidade, opa, estaremos sempre vibrando aqui. Por isso é o sentido da reencarnação e da evolução. Para que sejamos nós, né, a partir do esforço e do trabalho, como diz Jesus, que nós poderíamos fazer o que Ele fez e muito mais. Olha o quanto nós podemos fazer por nós para buscar essa felicidade que nós buscamos. Estamos atrás da felicidade, mas nunca estamos onde a felicidade está. Porque nos perdemos no egocentrismo, no egoísmo, nos perdemos nas imperfeições, lutamos por poder. Olha o que a nossa sociedade está vivendo. Né? Poder é isso? É destruição? É destruir? É machucar? É maltratar? É humilhar? Não, isso não é poder. Agora, o amor, o olhar com empatia, a solidariedade, isso tudo já começa a ser, né, essa boa semeadura do amor. Então aqui nós vamos falar um pouquinho justamente disso que estamos ali. A psicosfera humana revela as condições de equilíbrio, de desequilíbrio físico, quer dizer, corpo, alma, e aqui o somático é quando as duas coisas juntas se refletem nesse corpo aqui. As doenças têm origem nos nossos desequilíbrios emocionais, nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. Tem um livro que fala a doença como caminho. A doença não é para que me revolte contra Deus e diga Deus não gosta de mim, não. A doença sempre vai ter para nós essa pergunta: o que essa doença quer dizer? Se eu estou doente, alguma coisa estou fazendo. Eu estou fazendo algo de errado. Num processo natural, todos nós vamos desencarnar. Mas a doença é resultado. Nós falamos do câncer. Eu passei um tratamento ano passado de câncer. Eu me perguntei, o que essa doença quer dizer? Primeiro, ser extremamente orgulhosa. Falei, meu mundo caiu. Eu orgulhosa, mas eu sou espírita.
Não, porque a gente pensa, né, que é superior, que é melhor, né? Sim. Aí você olha para você e diz, realmente, é o orgulho. E naquele momento você recebeu uma mão amiga que te ajude, aquelas pessoas que te atendem, maravilhoso atendimento do Erasto Gertner. Você entende o que você estava precisando aprender com ela. Então a doença, todo o mal, ele é necessário para a nossa vida, para o nosso equilíbrio, para o nosso aprendizado, em que a criatura humana se encontra em um dado momento. Veja aqui quando ele mostra a cor, essa foto Killian, ela vai mostrar justamente isso. Há uma gradação de cores que tem a ver com o que? A nossa condição moral. Por exemplo, vamos pegar um vermelho aqui. O que vocês acham que significa o vermelho? O que diz o dito popular? Você está vermelho de raiva. Eu estou vermelha de raiva. Não é? Não dá aquela coisa que sobe assim, que você... O instinto, né? Voltamos lá para a fase animal que nós queremos destruir. Só que não percebemos que aquilo ali está nos maltratando. Porque nós sentimos aqui primeiro. É aqui. Vou contar para vocês, faz umas 2 semanas. Com os probleminhas que estava lá, eu como espírita, achava, não, já superei. Tive uma situação que eu senti um ódio, porque é gradação, gente. Raiva, ódio, cólera. Você começa com uma raivazinha, você não controla. Você alimenta. Eu estou certa e todo mundo está errado. Da raiva você passa para ira. A ira, ela já é mais intensa do que a raiva e já está num campo semiconsciente. Eu já não estou querendo controlar, mas ainda posso porque está consciente aqui. Quando eu perco essa capacidade, eu deixo de lado essa capacidade da mudança, eu entro na cólera. O que é a cólera? É um impacto violento no corpo que é anestesia, que o corpo se protege do teu ódio. Por isso que tem pessoas que dizem assim, vocês já viram aquelas pessoas que apanham e parece que não dói? Já viram uma situação dessa? Que ela está numa coisa assim que apanha, se quebra todo, mas ele continua lutando. Vamos buscar o reino animal. O animal, 2 cachorros brigando. Quando eles se pegam, eles vão até a morte. Por quê? Porque o corpo deles está produzindo uma enzima ali que a dor ele não sente, vai sentir depois. Nós somos a mesma coisa. Por isso que nós temos que cuidar. A raiva tem que ser trabalhada em nós para que ela não... Aí nós entendemos por que de tantas tragédias, né? Não justifica dizer eu não sabia o que estava fazendo, porque sabemos, podemos controlar lá. E esse amarelo aqui? Sabe aquela pessoa enjoada que nada tá bom? Você olhar para ele, pergunta, chega lá, bom dia! Que dia lindo? Dia lindo para você, para mim tá uma porcaria. Não é verdade? Olha, para você parece que tudo é lindo. Ainda critica a gente, né? Se a gente é feliz. Né? Olha a irradiação. Né? Olha o ser enjoado. E tem bife hoje, mas eu não queria. Eu queria outra coisa. Mas essa roupa não tá boa. Não, eu quero uma melhor. Sabe a pessoa enjoada, que nada serve? Nada tá bom? Olha a aura da pessoa. Olha a aura da pessoa. Olha essa aqui azul. O que vocês acham que é azul? Estou em paz, estou leve. Não significa que isso se mantenha, porque eu posso estar em paz, leve, e daqui a pouco acontece alguma coisa e eu aqui, ó. É rapidinho, vocês já perceberam? Que às vezes eu estou em paz lá e daqui a pouco acontece alguma coisa, nossa, aquilo já dá um salto quântico. Então veja como nós, pelo nosso pensamento, pelos nossos sentimentos, emoções, comportamento, alteramos o nosso estado vibratório de tal maneira que agredimos o nosso perispírito, que vai se refletir no nosso corpo físico, se transformando em doença, em tragédia, né, em crises, conflitos. Então os males da nossa vida têm origem aonde, gente? Em nós. Você conhece aquele ditado que quando um não quer, 2 não briga? Já ouviram isso? É verdadeiro. Se o outro chegou com uma raiva que você já está olhando, já vê que o cidadão está vermelho, né, de raiva. Né? Você olha, fala lá, essa comida está salgada. Deixa quieto. Agora, como salgada?
Trabalho o dia inteiro, faço tudo aqui nessa casa e você não... Pronto, está feita a tragédia. Caiu uma bomba atômica ali dentro daquela casa. Por quê? Porque a energia está... Nós vamos ver um pouquinho disso. Então, na vida de relação, a psicosfera desempenha função importante porque, através dela, os contatos entre pessoas se estabelecem segundo o princípio de afinidade e sintonia vibratória. Somos atraídos uns para os outros ou repelidos. Né? Tanto nos atrai quanto... Por isso que eu falei do casal. Por isso que a paixão é perigosa. Porque a paixão mascara. E aí eu falei, meu Deus, sem ela eu não vivo. Ai, sem ele eu não vivo. Somos atraídos porque temos desejo comum, sexo. Não é? O que nos atrai é o desejo, é sexual. Depois que vem a razão um pouquinho, mas no começo é a emoção. Me ligo. Parece que tudo se completa, né? Tá tudo certo. Mas na medida que o tempo passa, nós vamos deixando de lado aquela coisa da persona e vamos trazendo quem nós somos. A gente que trabalha com casal é tão interessante, quando é terapia de casal, que chega o casal para terapia, a gente já observa. Senta um aqui e o outro na outra ponta do sofá. Eu digo, ih, a coisa tá feia. Esse casamento já deve estar lá no CTI, não está na UTI ainda, mas está no CTI. E conversa vai, conversa vem, daqui a pouco um olha para o outro. Você não é aquela pessoa que eu encontrei, que eu conheci. Você não é a mesma pessoa. E ele olha para ela, e você também não. Eu falo, vocês dois têm razão. Vocês agora são as pessoas que são. Lá vocês não eram. Vocês mostraram uma persona, porque o instinto natural é de conquista. Eu quero conquistar. Eu vou falar dos meus defeitos? Eu ronco, eu não faço aquilo, eu não gosto. Ninguém vai namorar dizendo isso. A gente só fala bem da gente. Se prepara, se arruma, se enfeita, cheirosa, o outro chega todo bonito. Meu marido chegava com aqueles cachorros de pelúcia desse tamanho, descia do 11, ai, que coisa mais linda. Mas não é. Tudo é lindo. A partir da conquista, nós não precisamos mais da máscara. Então, daí nós passamos a ver e ser quem nós realmente somos. E aí é que entra essa questão. O que nos atrai no primeiro momento? Porque as pessoas perguntam, o que me atraiu? Nós não temos um corpo físico? Não vivemos pelas sensações? O que nos atrai primeiro é o desejo sexual. E aí o que os espíritos nos dizem? A partir dali eu tenho que sublimar esse sentimento, transformar em amor. Porque daí é uma tarefa de olhar e aprender a entender, aceitando o outro como ele é. Lá ele não era tão impaciente, agora ele é, mas tá tudo bem, eu também sou. E aí nós vamos se ajustando. E aí nós vamos construindo o amor. E essa vibração do casal, que é isso, né? Elas estão interrelacionadas. Por isso que diz que casal não pode dormir de mal, porque parece dois porcos espinhos, né? Não. Com certas coisas bonitinhas, volta. Porque senão, pense a energia do casal naquele momento ali. Temos que acertar os pontos. Porque senão, olha só o que nos envolve. Vamos pegar uma aura aqui que une esse casal de forma escura. Aqui está, olha a gradação das cores. Mas ela é totalmente escura. E é difícil, gente. Já quando há uma leveza. Então, simpatias e antipatias se instalam, desencadeando muitas vezes ações e reações felizes, construtivas ou desagregadoras, antagônicas e destrutivas, originando perturbações no relacionamento humano de consequências imprevisíveis. Nós não sabemos aonde vai. Quem de nós pode dizer assim, eu tenho total controle sobre mim? Eu não tenho. Porque eu já perdi o controle de pegar uma cadeira e jogar numa filha. Eu sou espírita. Tem momento que a gente perde o controle. Lembra que eu falei? A raiva, a ira, a cólera. Já joguei um copo de Fanta no meu marido. É que agora estou lembrando aqui, ó. Lembrando os podres. Vou lembrando aqui. Uma vez uma mulher bateu na traseira do meu carro.
que eu olhei no retrovisor assim, tipo ela já querendo fugir, eu saí que nem uma doida do carro, bati na porta. Onde é que você pensa que você vai? Não foi nada, não foi. Não foi nada no teu carro, mas no meu sim, porque o meu é importado. Olha lá, de novo. Olha lá, ó. Ali é o autoconhecimento. É no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, no que nós fazemos. E ela determina o estado de felicidade ou de infelicidade, de doença ou de saúde. Nós precisamos olhar. Eu vou remendar um pouquinho, porque senão fica feio, né? O negócio do carro. Falei, misericórdia, o tamanho do orgulho, Dilma, você é espírita, prega, tudo lá fala. E está fazendo uma barbaridade, humilhando a mulher. Falei, meu Deus do céu. Vou fazer um trabalho sobre orgulho, para poder mudar a minha... Porque são crenças que nós trazemos, automatismos do passado, que fazem a gente reagir daquele jeito. Bom, vamos estudar sobre orgulhos, consequências. 10 anos, gente. Olha como a mudança não é fácil. 10 anos ali. Um dia, na Casa Espírita, bela e formosa, terminou o trabalho, saí daqui, fui tudo bonitinha. Porque a gente sai daqui bela, quase voando, né? Cheguei. Daqui a pouco me desce um cara de um carro assim, tava num bar assim, veio e eu aqui, ele pá, no carro. Respire, Dilma, respire. Desliguei o carro, saí. Ele já veio, senhora, desculpe. Calma, tá tudo bem, senhor. Calma, fique tranquila, tá tudo certo. Não, mas ó, espere para ver, tá tudo certo. Daí o cara já começa a falar da vida dele, que ele bebeu, porque ele estava chateado, porque a neta levou a filha, tipo, o psicólogo é assim, né, atrai tudo isso. E eu já, não, mas o senhor fique sossegado, não sei o quê. Mas eu sou mecânico, a senhora leva na minha oficina, eu conservo. Não, então tá tudo certo. Tudo certo. Então, o senhor me dá o endereço, vou embora. Saí dali, virei a esquina quando eu estava ali. Olha o que são os nossos amigos espirituais. Prova vencida. Na outra eu fracassei, que humilhei a mulher, né? Humilhei a mulher, lógico, a gente tem que admitir para si nós mesmos. Não culpa, mas a gente tem que perceber o que nós somos capazes de fazer. Responsabilização. Naquela ali eu falei, não. Aí quando eu virei, que veio isso aqui, ó, assim, prova vencida, comecei a dar risada. Se alguém visse, ela precisa ser internada. Eu dando risada de felicidade no carro. Falei, meu, graças a Deus, deu tudo certo. Gente, a vida é isso. Os ajustes e reajustes não vêm de fora, é daqui de dentro. Quem tem olhos de ver, veja, é isso, né? Então, olha lá, o casal brigando, né? Olha lá, o casal. Um entrou na atmosfera do outro. Ditado, quando um não quer, dois não brigam. Então, família, gente. Tá tudo em paz. Chega um azedo, a família toda entra naquela atmosfera. Porque é isso. O que é mais fácil para nós? A sintonia com o bem, com o amor ou com o mal? Mal no sentido não de maldade, mas de imperfeição. Claro que é da imperfeição, porque nós somos imperfeitos, estamos no mundo de prova e expiação. A minha afinidade é com aquilo que é das sensações, do poder, do prestígio, e é assim que vai. Então nós nos afinizamos muito mais. Então veja, chega alguém na família, lá está. Desagrega todo, começa uma gritaria, outro grita, outro xinga, outro fala, outro... Daqui a pouco está virando realmente um caos ali, pode, né? Acabar desencadeando. E os traumas que vão ficar para da infância, porque eles vão crescer numa família que a gente chama de família disfuncional, que um quer mandar mais do que o outro. No casamento também tem isso, né? Que a nossa cultura é assim, ficamos naquele jogo de força. E aí quem são os mais frágeis, vulneráveis, são as crianças. E as crianças ouvem e ouvem gente. Você pensa, às vezes, você está lá no quarto conversando, lá dando fazendo uma certa... As crianças estão sabendo tudo. Por quê? Se eles não estavam presentes, por causa da energia. A criança tem uma sensibilidade maior. Ela sabe quando os pais não estão bem. Na empresa, né? Ah, mas eu não consigo ser promovido porque o salário não aumenta, porque eu não aguento, eu vou lá, chego lá já cansado, não aguento aquelas pessoas o dia todo. Olha só, eu criando um ambiente. Eu oriento pessoas que vêm às vezes e dizem, eu não aguento mais.
Faz o seguinte, antes de sair de casa, faça uma oração. Faça uma oração, né? Que Deus te proteja, que te dê ânimo, né? Coragem, força para continuar. Quando chegar na tua empresa, é a mesma coisa. Chega lá, nem que vá no banheiro, sente lá e faça uma prece para você e por todos que estão ali. Porque às vezes a pessoa não quer fazer, né? E quando sair de lá, agradeça pelo dia do trabalho. Veja que Jesus fazia isso. Dependendo do lugar que está, ela lhe dizia para limpar o pó da sandália. Não, nós carregamos todo o pó em nós e queremos que tudo melhore. A nossa vibração, a nossa convivência, o nosso astral. Não vai. Se eu entro no mesmo clima, eu só vou levar ali, como diz assim, né, dificuldade. Então aqui nós já temos o lado contrário, né? Do afeto, do carinho, do acolhimento, do olhar amoroso em relação ao outro, onde não há disputa, onde eu olho e entendo, às vezes não precisa nem falar, né? Quando um está triste, quando o outro não está. E às vezes nós não olhamos a pessoa que está do nosso lado. Não conhecemos o nosso parceiro, nossa parceira. Não conhecemos nossos filhos. Nós temos uma ideia de poder onde nós já planejamos a nossa vida e a vida dos outros. E não permitimos que o outro seja. Sofrer. Todo mundo sofre. Às vezes nós não damos o direito do nosso parceiro, da nossa parceira, de estar em sofrimento. Ah, isso aí é besteira. Porque eu acho que porque eu sou forte, o outro também tem que ser. Não. Cada um de nós é um espírito, é uma individualidade. Sente e reage de maneira diferente. E às vezes, e é verdade, nós temos que ter esse papel do cuidador, do enfermeiro, do psicólogo. E mãe, tem muito disso, né? A gente tem que estar atento para tudo aquilo ali, para que nós tenhamos uma harmonia na empresa ou na família, né? Uma família onde há diálogo, gente. A coisa flui. Não adie, problema adiado, problema aumentado. Tem um problema, chama a pessoa, vamos sentar aqui, vamos conversar. Se um bate-boca discute, daí eu dou uma técnica que é bem legal, é bem bacana, porque a gente às vezes não quer deixar o outro falar. Uma técnica assim, vamos pegar marido e mulher, que esse é o melhor, né? Porque quando começa o debate ali, o outro não escuta, a outra chora, o desespero. Gente, nós somos adultos, vamos fazer assim. Você tem 15 minutos para falar tudo o que você quiser falar. Eu não vou interferir. Porque a gente gosta de meter o pitaco no meio da conversa do outro. Ah, mas eu te peguei porque você não tinha dito aquele dia, agora você diz. Lá, vamos lá. Deixa eu falar. Fala. Dói, gente. Porque a gente escuta umas coisas que a gente sabe que é verdade. Deu tempo, 15 minutos. Teu tempo acabou. Agora é minha vez. Agora eu vou falar e você vai ouvir. Aí você desce a lenha e aproveita. Estou brincando, tem que fazer a coisa. Não vai dizer que eu estou estimulando a. Não, seja consciente e fale aquilo que realmente você vê. Beleza, terminou teus 15 minutos e disse: agora eu te dou a chance de você pensar ou falar sobre o que eu disse. Você veja, às vezes em 45 minutos de conversa, gente, nós mudamos uma vida. Agora, se um quer falar mais alto do que o outro, mais grosso do que o outro, não funciona. E aí nós vamos entender porque existem famílias harmonizadas, porque os filhos têm esse equilíbrio. Os filhos não estão ali vibrando dentro daquela energia. Nós temos que desfazer essa energia, voltar a uma energia saudável, para que o ambiente familiar seja saudável. E na empresa é a mesma coisa, né? Mais uma vez, quando um não quer, dois não briga, dá meia volta, se está fervendo, dá um tempo, depois você volta. Né? E às vezes uma pessoa mais otimista ali, uma brincadeira, muda todo o ambiente. Existe a comunicação, quando fala amor exigente. O amor exigente é um tipo de comunicação que se utiliza com dependentes e tudo mais. O que é o amor exigente? É como eu me comunico. Nosso cérebro cresceu, né, ou evoluiu, vamos colocar assim, a partir da comunicação. Então, vocês já repararam que quando alguém diz não pra gente, a gente já reage? Porque nós, de pequenininha, mãe, não suba aí, não pegue, não pode isso. O não tá ali, ó. Tá. E sempre para nós é como se estivesse nos tirando algo. Né? Então, na comunicação do amor exigente, entendendo que o cérebro, com ou não, ele é reagente, nós fazemos o contrário. Nós usamos sempre uma mensagem positiva antes para depois comunicar o que eu quero. Então, por exemplo, vamos dizer assim, um filho que está lá fazendo: filho, eu amo muito você, mas você não vai me trazer maconha para dentro de casa. Por quê?
eu amo muito você, já fez com que a pessoa ficasse... Se eu digo, não, pega a minha cama, quem é você para mandar em mim? Não é bem assim? Por quê? Porque acessa o lado animal nosso de defesa. Então, nós sempre podemos nos comunicar de maneira que o outro, em vez de ele usar a arma para se defender, não, ele perceba que tem algo bom nessa relação. É no trabalho. Estão lá reunidos lá no trabalho. Ah, mas ele é um projeto. Aí estão lá, não gostei do teu projeto, não, pronto, vira um fervo. Não, eu vou dizer assim, ô fulano, nossa, eu gosto muito do teu trabalho, você é um profissional assim que me chama a atenção. Gosto muito do teu trabalho. Mas esse projeto tem alguns pontos que não está dando certo. Vocês repararam como muda? Isso quer dizer o quê? Que se nós mudamos, tudo ao nosso redor muda. Tudo ao nosso redor muda. Ser manso como as pombas, mas prudente como a serpente. E nós caminhando para o fim, olhando isso aqui que parece esquisito, é o nosso planeta agora. Cada luzinha aqui é um de nós. Na nossa psicosfera, nos nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos. Estamos interligados numa rede. Vivemos num mundo com, acho que é 8 bilhões, seu Rui que me corrigiu esses dias, 8 bilhões de habitantes, né? Encarnados. Fora os desencarnados, que nem estão falando. Agora veja, se cada um de nós não trabalha por essa reforma íntima, se nós continuamos vibrando, tomara que mate fulano, tomara que a pena de morte volta, a lei do aborto tem que ter. Se nós continuamos fazendo, né, achando que essa visão de mundo negativa, ela é saudável, se nós vamos nos interligando, se eu tenho a minha psicosfera, vocês já imaginaram como é que está a psicosfera do planeta agora? Estados Unidos, Israel atacando, Rússia atacando Ucrânia, briga, Paquistão, Afeganistão, fora as outras guerras menores que nem são noticiadas. E nós aqui, a questão política, né, gente? Lembra que teve aí as famílias se destruindo por causa de partido político? Tudo isso, gente, nós fazemos parte. Quando nós colaboramos, porque não fazemos um movimento de mudança. Pequeno Príncipe, nós somos responsáveis por aquilo que cativamos. Nós somos responsáveis, se eu não trabalho isso. Por isso nós vamos buscar um pouquinho o que Jesus diz, que devemos buscar a verdade. Somos espíritos imortais, numa experiência terrena, e como colaboradores com o Pai, temos a responsabilidade de mudar a nós mesmos para que esse mundo melhore. A regeneração do planeta, que legal, vai melhorar. Mas você sabe se você vai ficar? Porque se você não mudar, você não vai ficar. Tem um tobogã para mundo imperfeito, lá mundo inferior, e aquilo ali não tem nem curva, é direto. Vai ficar aqui aqueles que não é que serão perfeitos, mas que o desejo do bem predomina, começando bem em si mesmo, mudando, suavizando, né, o animal que ainda habita em nós. Porque é isso, nós trazemos os instintos animais em nós, luta, fuga ou paralisação. Temos que trazer o anjo, vamos colocar assim, né, para nós. E ajudar a mudar. Fazer a oração, pedir pelos governantes, pedir pelos povos, por aquelas pessoas que podem pedir por nós, que não sejamos nós também agentes de guerra, porque às vezes nós brigamos com o vizinho do lado por causa de um palito de sorvete. Porque não adianta eu querer paz e ter dentro da minha casa uma guerra, disputando ideologias e outras coisas mais, né? Indo para o final, o que Jesus nos diz? Vós sois a luz do mundo, gente. Podia ficar só nessa frase aqui. Vós sois a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. No começo da palestra nós dissemos, resposta dos espíritos, que são os espíritos, uma centelha, um foco, uma chama, uma luz. Essa luz está em nós. Porque a nossa genética é divina, nossa genética é boa, gente. Olha, nossa genética é boa. A luz está aqui. Mas ao longo da nossa marcha,
Não é de maneira consciente, porque não. As experiências que nós tivemos, estavam muito ligadas justamente a essa questão do material, das sensações. Só que agora é um momento diferente. Nós evoluímos ao ponto de começar a pensar quem realmente nós somos. E se nós queremos a felicidade, como alcançar essa felicidade? Aí, a ideia de nós somos luz, a luz está aqui. Só que eu tenho que tirar os entulhos, tirar o pó, abrir a janela do porão do nosso inconsciente, da nossa mente. Começar a colocar ali coisas boas, coisas belas. Por mais ao nosso redor, tudo está desmoronando. Mas nós sempre podemos colocar algo de bom. E começa pela gratidão. Obrigada, Senhor, pela vida. Obrigada pela minha família. Obrigada, Senhor, pelo dia que se inicia, pela noite que chega, pela oportunidade do descanso, pela chance do trabalho, pela oportunidade que tenho de estudar, pela oportunidade que tenho de abraçar, pela oportunidade que tenho de dar um bom dia e desamarrar a nossa carranca, né? Porque a gente faz bom dia, bom dia. Eu aprendi, agora eu dou bom dia para todo mundo. Tô que nem o Pateta do filme. Já saio de casa dando risada. Mas é bacana aquele lá, né? O Pateta mostra muito o lado psicológico. Em um momento nós somos fera, em outro momento nós somos anjo. Nós temos que começar agora a dar a manutenção para o anjo que queremos ser. Está lá no livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo. Está lá. E para finalizar, nós temos o nosso modelo e guia, que é Jesus, a luz do mundo. Essa luz é para nós um farol. Nos guiemos por ele, não como uma adoração, sabe? Aquela coisa de ficar adorando ali, não. Mas pelas palavras, pelos ensinos, refletindo, aplicando no nosso dia a dia. Aplicando, não seremos perfeitos amanhã, mas se a gente vai exercitando uma atitude de que Jesus se propôs lá para nós, a gente vai ver que a repetição leva à excelência. Daqui a pouco aquela atitude ranzinza deixa de existir. Porque daí eu entendi que eu posso fazer a terapia do abraço. Não gosto de abraçar, mas vou fazer a terapia do abraço. Nós vamos nos colocando exercícios do afeto. E nós vamos ver que isso faz um efeito, gente. Um efeito maravilhoso. Volto a repetir, não sairemos daqui perfeitos. Mas podemos sair daqui melhoradinhos, né? Sai melhorando um pouquinho, um degrauzinho a mais. E de degrauzinho em degrauzinho, nós vamos entender o que Jesus quis dizer. Vós sois luz. Então vamos encerrar agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, a oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos nesta casa. Reunidos, Senhor, sendo acolhidos e abraçados por irmãos amorosos, que já de antemão prepararam todo esse ambiente. Agradecemos, Senhor, porque sois a luz no nosso caminho. Nós que caminhamos por muito tempo na escuridão, não compreendendo que o verdadeiro sentido da vida é o bem, é a conquista do amor. Mas para isso é necessário que nós nos desvencilhemos das nossas imperfeições morais, buscando aprender a cada dia virtudes importantes como a paciência, a gratidão, a humildade, a renúncia, Senhor. Buscar em todo momento a força e a coragem para poder seguir adiante, apesar das dificuldades. Nos ensina, Senhor, o desapego. Queremos estar contigo, livres das amarras que já nos fez perder por tanto tempo. Mas rogamos um pouco mais da tua bondade. Neste momento difícil que o planeta passa, derrama o teu olhar amoroso. Tende piedade, Senhor, tende compaixão, principalmente daqueles que têm o poder, porque eles não sabem o que fazem. E assim, Senhor, enxuga as lágrimas, dai o pão, dai o remédio, dai, Senhor, a esperança para aquele que desanima, que não nos falte nunca a tua presença, porque sabemos que não estamos sozinhos e que a luz do teu amor se derrame, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Agradeço a todos. Então agora mantenham-se nos seus lugares para o passe, né, que já vai se iniciar.